Mas, pastor, conhecemos hoje o seu trabalho nas redes sociais. É um grande apologeta, um defensor da fé cristã, com princípios, com valores. E o senhor ataca, não, né? Mas combate ferrenhamente as heresias, as seitas e o abuso eclesiástico, né? As autoridades eclesiásticas abusivas. Mas talvez as pessoas conheçam um pouco o Tiago como pessoa, como ser humano. Como é que você se identifica? Olha, o centro da minha vida é Cristo, né? Então, Jesus é o centro da minha existência. Eu sou uma pessoa comum, bastante comum. Eu sou um típico caiçara, lá de Santos. Vocês conheceram o Charlie Brown Jr., a banda? Sim, sim. Eu fui colega de classe do pessoal do Charlie Brown, né? Do Thiago Castanho, do Champignon, né? Eu sou contemporâneo deles, né? A gente era amigo de escola, cheguei até a levar o Thiago na igreja. E eles são muito o jeitão do pessoal lá da minha cidade. Santos é uma cidade com tradição a ser uma cidade de resistência política. Então é a cidade dos irmãos Andradas, né? Do José Bonifácio de Andrade e Silva, dos irmãos. Foi uma cidade importante em vários movimentos no Brasil de resistência à tirania. Se você pesquisar a história de Santos, é uma população que geralmente resiste à tirania, é uma população com a cultura política. A gente já teve vários políticos importantes, são de Santos também. Eu tenho família na política. Meu avô foi inclusive perseguido pela ditadura militar, pai do meu pai, né, que era dirigente sindical. Eu trabalhei alguns anos no Porto. Então a gente tem um pouco do que eu faço tem muito a ver com a cultura da minha cidade, de uma cultura de pessoas de opinião, uma cidade que tem uma população pequena. Santos tem 450 mil habitantes, mas nós somos relevantes na música, na arte, na cultura brasileira, na história, na política, no futebol. Sim. Então, isso tem muito a ver com a nossa cultura local. Eu acho que eu fui educado para ter opinião, educado para não ser uma pessoa que faz aquilo, faz coisas sendo forçado a fazer. Manipulada. Eu sempre tive por hábito fazer algo se eu entendia ou se fazia sentido para mim. Então, e acho que isso tem muito a ver com a minha personalidade, meu temperamento, a minha atuação na igreja. Isso que eu faço hoje no Instagram, eu já faço há muitos anos. Na verdade, assim, eu já tenho esse olhar. Alguns falam de apologética, mas eu prefiro falar de profético mesmo, de profecia, né? Porque hoje a cultura evangélica associa a profecia à predição do futuro ou a manifestações místicas, né? Mas sim, quando você olha para a Bíblia, o profeta, ele essencialmente era alguém que confrontava os desvios das autoridades. Então, você pega ali os profetas da Bíblia, todos eles profetizavam contra o templo e contra o palácio. Então eles denunciavam os erros dos reis e denunciavam os erros do sacerdócio corrompido e de outros profetas. Por isso que muitas vezes eles eram mortos, né? E eram assassinados. E geralmente eles só eram reconhecidos quando aquilo que eles tinham dito que iria acontecer, porque as profecias dos profetas, elas têm, claro, um componente místico, mas tem também um componente da sabedoria, de quem sabe que isso que está sendo feito agora vai resultar, esse processo aqui vai resultar em tal coisa. Então, muitas das coisas que eles profetizavam era porque eles estavam vendo que aquilo ia acontecer. E eles usavam a linguagem profética, mística. Claro que Deus interferia nisso, eu não tô retirando o aspecto sobrenatural da coisa, mas havia muito da sabedoria deles também, da parte racional e imagética dos profetas, de dizer, olha, isso que vocês estão fazendo vai resultar em tais coisas no futuro. Então, eu acho que um pouco do que eu faço tem muito essa peculiaridade. Eu consigo antever que certos processos que a gente está vivendo na igreja vão resultar em desvios catastróficos lá na frente.
Então, me sinto no dever de, se Deus me deu essa capacidade de enxergar, de analisar, eu me sinto no dever de colocar isso em discussão. Então, eu faço isso há muitos anos. Talvez hoje eu tenha ganho visibilidade por conta das redes sociais que me permitem ter uma plataforma para isso alcançar as pessoas. Porque você, assim como eu, é macaco velho de igreja. Sim. Então, o que acontece no sistemão evangélico? Se você tem uma grande igreja ou se você tem uma denominação, aquilo é uma plataforma. Quem você coloca no púlpito, o povo vai ouvir. Sim. Então, a minha mensagem não é o tipo de mensagem que o dono de uma grande igreja coloca no púlpito, porque algumas coisas que eu digo podem atrapalhar os negócios. Então, eu só consigo dizer o que eu estou dizendo por conta das redes sociais. Se eu dependesse do púlpito das igrejas para dizer o que eu estou dizendo, eu não teria voz. Eu teria que fazer como, por exemplo, o pastor que é também lá de Santos, não por acaso, é da nossa cidade, que é o Natanael Rinaldi, você deve lembrar dele. O Natanael Rinaldi, durante anos no Brasil, editou uma revista chamada A Defesa da Fé. Eu tive o prazer e a honra de agora, em 2024, que eu preguei nos 30 anos da igreja lá de Santos, que foi fundada pelo filho do pastor Natanael Rinaldi, que ele participou da igreja há muitos anos, e que hoje é liderada pelo filho dele, o Natanael Rinaldi Júnior, e pelo Lucas, que é o Lucas Rinaldi. E apoiam muito o meu trabalho. Eu tive a honra de pregar lá no aniversário de 30 anos. E o pastor Natanael Rinaldi, para ele poder ser ouvido, ele bancava o próprio programa de rádio. Ele tinha programa de rádio em várias cidades do Brasil que ele bancava, né, buscava patrocinadores e bancava. E tinha uma revista de circulação nacional de apologética cristã. Porque é um período antes da internet, você não tinha... Não tinha nem nascido. Não tinha veículo. Né? Então, e assim, eu não sou o único a fazer isso. Talvez eu tenha encontrado uma maneira de fazer isso e de uma forma interessante nas redes sociais, e agora tem outros perfis fazendo também. Tem vários outros irmãos fazendo algo parecido com o que eu faço. Alguns, talvez, que se inspiraram em mim, outros que talvez só viram... que só entenderam a linguagem das redes sociais, mas é importante. Isso é muito importante para a saúde da igreja. Então, você acredita que a internet deu voz a esses profetas Sim. Antes desconhecidos? Sim. A internet deu voz para todo discurso que não é mainstream, todo discurso que não é chapa branca, né? Então, a internet é uma comunicação em rede. Enquanto que a mídia anterior da internet, ela era uma comunicação centralizada. Então você tinha, não só nas mídias tradicionais, como a TV e o rádio, mas também nas igrejas, você tinha um núcleo duro de pessoas que escolhiam as ideias que poderiam circular e as que não poderiam circular. Então você tinha na TV as grandes emissoras, no rádio as grandes emissoras, e no meio da igreja as grandes denominações ou as grandes igrejas e os seus líderes, né? Sim. Só que a internet, ela é comunicação descentralizada. Eu fiz um evento agora em outubro, nós fizemos um evento lá em Santo André, chamado Desconferência. Uma brincadeira porque você tem tanta conferência no Brasil para nada, né? Tem conferência boa? Tem várias conferências boas, mas tem muita conferência que para nada, assim, para assunto nenhum, né? Mas só para entretenimento. Entretenimento e os líderes se beneficiar de alguma forma, né? E a gente fez uma desconferência. E uma das pessoas que eu trouxe para dar palestra foi o Natanael Senna, que é um amigo meu, foi meu aluno num seminário. E hoje ele é um dos grandes publicitários brasileiros. Os clientes dele são grandes empresas do Brasil, como a própria Globo, a Apple. Ele já atendeu até a Tesla, né? Então, o cara trabalha assim para as grandes marcas globais, como ele é especializado em storytelling, em mídia, em geral. E, como ele é muito meu amigo, ele veio dar palestra no evento. E a palestra dele é exatamente sobre isso, sobre a diferença do tempo onde a informação
era centralizada e, portanto, ela tinha curadores, ela tinha pessoas que escolhiam o que vai circular e o que não vai circular. E que hoje a informação é descentralizada. Então, nesse tempo de informação descentralizada, conversas como a minha circulam. Agora, você pode ver que o desejo aí da classe política dominante é calar esse canal. Né? Eles querem criar regras para a internet. Antes desse momento que nós vivemos hoje, na época do governo Lula, em mandatos anteriores, eles queriam regular as mídias. Só que veio todo esse boom das redes sociais e agora eles falam não mais em regular as mídias, mas em regular a internet. E agora as mídias, que eram as que seriam reguladas antes, apoiam a regulação à internet, porque a internet esvaziou o poder dessas mídias que centralizavam a informação. Imagina. Mas, na verdade, o que eles querem mesmo é censurar, tolir, cercear a voz das pessoas. Você tem 180 mil inscritos no seu podcast. Isso. Então, se você transformar isso em horas assistidas, vai dar uma quantidade absurda de horas assistidas. São muitas. Essas horas assistidas, antes estavam assistindo a Globo, a Bandeirantes, o SBT, as outras redes. TVs abertas. E elas estão assistindo o seu podcast. Então, para esse pessoal, isso não é interessante. Também não é interessante, as lideranças religiosas, também não é interessante para eles que uma pessoa como eu e você tenhamos um canal onde as nossas ideias possam ser compartilhadas sem que eles possam dizer isso o povo pode saber, isso o povo não pode saber. É a liberdade de pensar e de expressar o que pensa. Exatamente. Só que daí muitas igrejas e denominações criticam o governo por essa atitude de querer cercear a voz do povo, mas, ao mesmo tempo, as grandes lideranças querem cercear a voz dos seus membros. Exatamente. Aí eu vou te dar um paralelo com o momento que nós estamos vivendo. Você sabe que quando Lutero começa a Reforma Protestante, haviam havido outros movimentos anteriores que também quiseram fazer uma reforma, só que foram facilmente abafados. Por que o movimento de Lutero conseguiu avançar enquanto movimentos anteriores não conseguiram avançar? Porque Lutero é contemporâneo da invenção da imprensa. Lutero é contemporâneo da invenção da prensa de Gutenberg. Então, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, a Bíblia começou a ser impressa, e o povo começou a ter contato com a Bíblia. E conforme as pessoas tinham contato com a Bíblia, elas começaram a ver que Lutero tinha razão. E, fora isso, outros textos de Lutero e de outros reformadores. Então, uma mudança de paradigma tecnológica produziu esse momento de disrupção na história. E a gente está vivendo a mesma coisa. A gente está vivendo um momento de disrupção porque nós temos um avanço tecnológico que dá informação fácil, barata, na mão do povo. Então, por exemplo, eu faço ali eu escrevo stories do Instagram quase todos os dias. Dá um trabalho escrever, eu gasto horas escrevendo. E é bem organizado seus stories, eu acompanho. E eu escrevo, eles não estão printados no meu banco e eu publico. Eu escrevo. E por que eu escrevo? Porque eu tenho ali, cada story daquele, eu tenho 20 mil, 25, às vezes 30 mil visualizações. Quantos livros vende um best-seller? No Brasil, acho que a pessoa é best-seller com 100 mil cópias de um livro. 100 mil cópias, mas a ideia do best-seller é mais 1 milhão, né? De cópias. Eu acho que não, hein? Não, acho que no Brasil, com 100 mil já é 100 best-seller. mil já é best-seller, se não me engano, até com menos. Então, assim, se eu estou escrevendo quase todos os dias, e cada uma daquelas coisas que eu escrevo ali, 3, 4 parágrafos, eu estou falando com 20, 25, 30 mil pessoas. Então, ao longo de um ano, com quantas pessoas eu me comuniquei? Eu estou sendo chega a milhões, lido, né? como um autor de best-seller. Okay? Então, assim, eu entendo que aquelas informações circulando são muito importantes. Então, você pode ver que poucos perfis no Instagram você vai ter gente tendo o trabalho de escrever como eu escrevo. E organizado. Organizado. Então, tem pessoas que têm... E o legal do Instagram é que fica tudo lá, né? Sim. Os stories ficam lá. Então,
mas as pessoas vão printando e enviando, printando e enviando. É porque um story organizado as pessoas têm prazer de tirar print e compartilhar em grupos de WhatsApp, etc. Né? É como um panfleto, como Sim. se fosse um panfleto. Eu sempre penso, eu estou escrevendo um panfleto, que as pessoas vão compartilhar. É como se fosse a ideia de você fincar teses em posts, em muros. E eu tenho publicações que receberam 80 mil compartilhamentos. É muita 80 gente mil alcançada. compartilhamentos. Ou seja, causa uma revolução. Vai mudando a cabeça de muita gente. Sim, às vezes faz muito barulho em lideranças, né? A sua ideia, o que você pensa, as suas propostas, enfim, causa barulho extraordinário em liderança.